Às vezes, as pessoas que deveriam ser seus maiores apoiadores podem virar o jogo e tratar o seu sucesso como uma ameaça. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu padrasto queria que eu desistisse da faculdade porque ele acreditava que isso faria seu filho se sentir mal. E o pior de tudo é que minha mãe, ela o apoiou. Foi nesse momento que decidi cortar os dois da minha vida. Meu nome é Lucas, e o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida se transformou em algo que eu jamais imaginei. Por onde começar? Tenho 20 anos, há algum tempo, rompi com minha família. Tudo começou 2 anos atrás, quando recebi a notícia que mudaria minha vida, fui aceito em Harvard. Aquele foi, sem dúvida, o dia mais feliz que já vivi. Depois de anos de esforço intenso, noites sem dormir, momentos de diversão que deixei de lado, e até minha saúde mental comprometida, meu sacrifício finalmente havia dado resultado. Estar em Harvard não era apenas a respeito do prestígio da universidade. Era a prova de que eu era capaz, de que todo o suor e as lágrimas não foram em vão. Eu me senti nas nuvens. E quando contei para minha mãe, pensei que ela ficaria tão empolgada quanto eu. E no início, foi assim. Ela estava radiante, me abraçou forte, e até dançou de alegria comigo. Mas essa felicidade durou pouco. Porque, enquanto minha mãe comemorava comigo, eu pude ver que nem todos estavam felizes por mim. O marido dela, John, e o filho dele, Billy, não compartilhavam da mesma empolgação. A dinâmica na minha família sempre foi complicada, mas eu nunca imaginava que isso iria me custar tanto. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 12 anos. Foi um momento difícil para mim e para minha mãe. Nós éramos muito próximos, e a dor da perda foi avassaladora. 3 anos depois, minha mãe se casou novamente com um homem chamado John. No começo, eu tentei entender que ela precisava seguir em frente, encontrar algum tipo de conforto em outra pessoa. Mas logo percebi que John estava longe de ser o tipo de figura paterna que eu precisava ou desejava. John sempre quis que eu o chamasse de pai, mas para mim, isso era impossível. Não havia como compará-lo ao meu pai, alguém que foi sempre amoroso e presente. John nunca gostou verdadeiramente de mim, e a recíproca era verdadeira. Ele era o tipo de homem que acreditava que o mundo girava ao seu redor, com pouco interesse pelo que os outros sentiam ou pensavam. Tudo o que importava para ele era garantir que seu filho, Billy, sempre se sentisse bem e nunca inferiorizado em qualquer aspecto. Billy, um ano mais velho que eu, sempre foi o oposto de mim. Enquanto eu passava meus dias estudando e me dedicando ao meu futuro, ele simplesmente deixava a vida passar. Não tinha um emprego, não estudava e parecia não se preocupar com o que seria do seu futuro. Ele estava satisfeito vivendo sob a sombra do pai, absorvendo tudo o que podia, sem oferecer nada em troca. Eu sempre tentei manter distância deles, me concentrando nos meus próprios planos e sonhos. Nunca fui de me envolver nos dramas deles, e sinceramente, o que Billy fazia com a vida dele não era da minha conta. Mas isso mudou quando John decidiu que meus sonhos eram uma ameaça. Ele começou a interferir, a minar as minhas conquistas, e foi aí que o verdadeiro conflito começou. Quando finalmente fui aceito em Harvard, um dos momentos mais felizes da minha vida, eu corri para compartilhar a notícia com minha mãe. Ela estava radiante no início, com um sorriso que eu pensei que nunca fosse desaparecer. Mas, quando John entrou na sala e eu contei a novidade, a expressão dela mudou completamente. Ele lançou um olhar frio para minha mãe, e toda a alegria dela simplesmente evaporou. Ela se sentou ao lado dele, com uma expressão que misturava hesitação e desconforto. Sem entender o que estava acontecendo, perguntei, qual é o problema? John, meio pego de surpresa, hesitou por um momento e então perguntou, quando você se inscreveu? E como você vai conseguir pagar todas as despesas? Eu expliquei que meu pai havia deixado dinheiro destinado à minha faculdade e que usaria esse fundo para cobrir os custos. John olhou para minha mãe e comentou, então é esse dinheiro? Mas você deveria ter nos informado sobre seus planos antes. Eu não estava com vontade de discutir, então respondi educadamente que não estava tão confiante em ser aceito, já que a seleção é muito difícil. Por isso, preferi esperar pelos resultados antes de contar para qualquer pessoa. Ele, então, perguntou se nem minha mãe sabia, e eu confirmei, não contei para ela antes. Ele pareceu satisfeito com a resposta, mas eu me sentia como se estivesse sendo interrogado. Informei-o sobre as datas em que eu precisaria sair para começar a faculdade e pedi à minha mãe que liberasse o fundo o mais rápido possível.
Desde que eu nasci, meu pai guardava esse dinheiro em um fundo fiduciário para minha educação, e após sua morte, o fundo ficou sob o controle da minha mãe até que eu completasse 18 anos. Mas John e minha mãe estavam longe de estar empolgados com a ideia. Na verdade, eles eram totalmente contra. Eles não viam isso como a grande oportunidade de mudança de vida que eu enxergava. Para eles, parecia uma ameaça. Na manhã seguinte, minha mãe veio até mim, meio tímida, e sugeriu que eu considerasse fazer faculdade em uma instituição comunitária perto de casa e desistisse da ideia de ir para Harvard. Naturalmente, eu surtei. Saí e perguntei qual era o problema. Ela não disse nada além de que estava com medo de me mandar para um lugar tão distante. Não importava o quanto eu insistisse, ela continuava repetindo a mesma coisa. Eu desmoronei. Estava desesperado, porque esperava que ela estivesse orgulhosa de mim. Que eu não estaria. Mas, ao invés disso, ela estava pedindo para eu desistir dos meus próprios sonhos. Então, ela finalmente cedeu e disse, John quer isso, ele não está feliz com a situação. Ele está preocupado que Billy fique magoado. Eu perdi a cabeça e comecei a gritar, perguntando por que diabos John estava contra mim desse jeito. Foi nesse momento que John entrou no meu quarto, e eu percebi que ele havia nos espionado o tempo todo. Agora entendi por que minha mãe estava tão nervosa e cuidadosa com as palavras. Ele, inicialmente calmo, disse que estava orgulhoso das minhas conquistas, mas como pais, eles precisavam ser justos com ambos os filhos. Segundo ele, não era justo eu ir para uma faculdade prestigiada enquanto Billy, meu irmão, fazia apenas um curso comunitário. E eu fiquei chocado. Billy, que não movia um dedo para fazer qualquer coisa com a própria vida, de repente era vítima, porque eu tinha conseguido realizar algo. Eu argumentei, dizendo que trabalhei duro, dia e noite, por anos. Sacrifiquei toda a minha felicidade, conforto e lazer pelo meu sonho. Agora que eu estava prestes a ver meu esforço se tornar realidade, tudo estava desmoronando só porque isso fazia o filho dele parecer um fracassado. Eu simplesmente não podia aceitar aquilo. Era como se, de repente, tudo o que eu tinha conquistado fosse menos importante do que os sentimentos frágeis de Billy. Quando chamei Billy de perdedor, John ficou furioso, mas não havia outra palavra para descrevê-lo. Ele era um vagabundo. Passava o dia inteiro sem fazer nada de útil, e o pior era que ficava observando minhas amigas quando elas vinham me visitar, espalhando boatos sobre mim e elas pela vizinhança. Naquele momento, Billy estava em casa e, claro, aproveitou para se aliar a John. Eles tentaram me encurralar, dizendo que eu não tinha o direito de falar dele ou de levantar a voz para John. Foi quando Billy, sem aviso, tentou me dar um soco no rosto. Por sorte, eu consegui desviar. Eu não sou como ele, que só procura briga sem motivo. Olhei nos olhos dele e disse, com toda a firmeza, que se ele tentasse isso novamente, eu iria direto à polícia contar sobre as atividades suspeitas que ele e sua gangue estavam realizando na garagem de um amigo. Billy recuou imediatamente, como se tivesse sido desmascarado. Mesmo assim, ele continuou a me insultar, chamando-me de nomes, tentando manter o controle da situação. Eu, por outro lado, já estava cansado de toda aquela dinâmica tóxica. Virei para John e minha mãe e disse de uma vez por todas, eu vou para a faculdade, quer vocês gostem ou não. Foi nesse ponto que a situação piorou. John, visivelmente irritado, me ameaçou. Disse que cortaria todo o apoio financeiro a menos que eu desistisse da ideia de ir para Harvard. Ele explicou que o dinheiro deixado pelo meu pai estava agora sob o controle da minha mãe e que eles fariam de tudo para garantir que eu não veria um centavo se insistisse no meu plano. O que me deixou mais chocado foi que John teve a audácia de sugerir que eu tirasse um ano sabático para repensar minhas escolhas e dar tempo para Billy se encontrar. Como se o tempo fosse resolver a falta de vontade dele de construir algo por si mesmo. Aquilo foi o cúmulo. Então, eu olhei para minha mãe, buscando algum tipo de apoio, algum sinal de que ela estava do meu lado. Eu estava desesperado para ver na minha mãe o apoio de que eu tanto precisava, mas o silêncio dela falou mais alto do que qualquer palavra. Eu pensei, como você pode me virar as costas? John consegue se manter firme com o filho preguiçoso dele, então por que você não pode me apoiar? Pela primeira vez, minha mãe se mostrou completamente submissa. Para evitar o confronto, ela começou a soluçar e disse, o que eu posso fazer agora? Estou dividida, precisamos respeitar seu padrasto. Ele quer ser o chefe da família.
Eu fiquei furioso e, pela primeira vez, disse algo que nunca imaginei dizer na frente da minha mãe, chefe da família, uma ova. Eu saí de casa enfurecido. Passei o dia na casa de amigos, tentando esfriar a cabeça. Quando voltei tarde da noite, minha mãe veio falar comigo. Pensei que ela iria se desculpar por não ter me apoiado, mas como eu estava enganado. Ela, com lágrimas nos olhos, disse que minha decisão estava arruinando o casamento dela. Perguntou se meu sonho de frequentar Harvard valia a pena esse custo, colocar o casamento dela em risco. Eu fiquei sem palavras. Era como se eu estivesse vivendo em um universo paralelo, onde a lógica não existia. Ela me implorou para obedecer a John, não por meu bem, mas porque ela tinha medo de que o casamento deles desmoronasse se eu não fizesse o que ele queria. Eu gritei com ela, exausto de ser manipulado por suas lágrimas. Disse que, se o casamento dela fosse tão frágil, talvez não valesse a pena salvar. Foi então que ela mostrou sua verdadeira face. Em um tom mais agressivo, me deu um ultimato, ou eu escolhia me matricular em uma faculdade comunitária, ou seguir meu sonho de ir para Harvard e sair de casa para sempre. Para a maioria das pessoas, essa seria uma escolha impossível, mas para mim, estava mais claro do que nunca. Eu olhei bem nos olhos dela e disse que ela também tinha uma escolha a fazer, ou escolhia o marido. E adivinhe o que ela escolheu? Não é difícil imaginar. Ela e John tentaram resistir e me entregar o fundo que meu pai havia deixado, mas eu envolvi o advogado do meu pai com uma ligação, e logo depois ela me entregou os documentos e o cheque. Arrumei minhas coisas e fui embora para a faculdade. Desde então, nunca mais procurei contato com eles. Atualmente, estou no segundo ano do meu curso de 4 anos. Não vou dizer que estou prosperando ou algo do tipo. Conseguir uma vaga nessas universidades é uma coisa, mas se formar nelas é outra história. É preciso literalmente dar sangue e suor para conquistar o diploma, e é por isso que essa faculdade tem tanto prestígio. Todo esse drama aconteceu há 2 anos. Faz cerca de uma semana que minha mãe começou a me mandar mensagens, querendo saber como eu estava. Ontem, ela me disse que viria me visitar. Eu respondi que não queria vê-la, mas ela insistiu. Inclusive, me enviou uma passagem aérea, dizendo que sentia muito e que queria consertar as coisas entre nós. Fiquei confuso. Uma parte de mim queria apenas ignorá-la e manter distância, mas outra parte, mais ingênua, queria confrontá-la, ouvir o que ela tinha a dizer e fazê-la entender o quanto seus comportamentos foram prejudiciais. Depois de pensar muito, decidi me encontrar com minha mãe. No começo, tudo parecia bem. Mostrei a cidade para ela, saímos para jantar e fizemos várias atividades juntos. Ambos evitamos tocar nos assuntos mais delicados. Porém, no último dia, quando ela já estava prestes a ir embora, minha mãe finalmente resolveu abordar o elefante na sala. Ela começou dizendo que tinha adorado passar aqueles 2 dias comigo, que isso trouxe muitas lembranças da minha infância. Eu respondi, também espero que ainda seja assim. Era tão bom quando o papai estava aqui. Mesmo depois que ele se foi, eu ainda gostava de estar com você quando éramos só nós 2. Ela me interrompeu e disse, sim, mas agora temos uma família e precisamos respeitar uns aos outros. Teria sido muito mais divertido se John e Billy tivessem vindo também. Todos nós poderíamos ter aproveitado juntos, como uma família. Naquele momento, minha visão sobre ela mudou completamente. Aquela frase me fez perceber que, apesar de tudo o que aconteceu, ela ainda via John e Billy como parte essencial de sua vida, mais do que eu esperava. Eu quis interrompê-la ali mesmo. Mas deixei que ela continuasse, queria ver até onde iria com aquilo. Ela começou a dizer que John me amava tanto quanto amava Billy, e que ele ficou chateado porque tinha medo de me ver indo para tão longe. Ela continuou, dizendo que havia uma razão maior para ele se opor à minha inscrição. John queria usar o dinheiro que meu pai deixou para mim para financiar o negócio dele, mas ela não permitiu. Eu dei o dinheiro para você, escolhi você em vez dele, e foi por isso que ele fez birra. Ela continuou, você é um homem agora, já sabe como os homens se comportam quando não conseguem o que querem, principalmente quando envolve dinheiro. Eles ficam irritados. Depois de falar tudo isso, ela me pediu, com a maior calma do mundo, querido, estava pensando se você poderia ligar para o John e pedir desculpas, ou talvez convidá-lo para passar o fim de semana aqui. Tenho certeza de que ele vai te perdoar se você fizer um esforço. Olhei para ela, incrédulo, e ela simplesmente disse, vamos lá, seja um homem, peça desculpas e resolva essa situação.
Era evidente que ela queria que eu me desculpasse para aliviar a tensão no casamento dela. E eu fiquei furioso. Ela não estava apenas pedindo que eu me desculpasse por algo que eu tinha todo o direito de fazer, estudar e seguir meu caminho, mas estava agindo como se eu fosse o responsável pelo comportamento ridículo do marido dela. Disse a ela, diretamente, que eu jamais pediria desculpas a John. Foi então que ela perdeu a paciência e começou a gritar, dizendo que eu tinha me tornado um pirralho egoísta, que só pensava em mim. Você está destruindo meu casamento, e eu é que vou ter que lidar com o peso da sua decisão estúpida. Meu marido está sofrendo financeiramente porque não investi no negócio dele, e dei o dinheiro para você. Agora, tenho que aguentar as birras dele. Ela continuou, exaltada, dizendo que só havia me pedido para me desculpar e resolver as coisas, e que isso não deveria ser tão difícil para mim. Eu, já cheio de indignação, respondi que ela não me fez nenhum favor ao me entregar o dinheiro que meu pai havia deixado exclusivamente para mim. Você só não deu o dinheiro para o seu marido porque eu envolvi o advogado. Caso contrário, você teria cedido à vontade dele. Esse dinheiro é meu por direito? Continuei, dizendo que ela precisava criar coragem e se divorciar desse marido caloteiro, se ele realmente estava tornando a vida dela tão miserável. Se você está em uma situação ruim, a culpa é sua. Você escolheu um homem terrível para estar ao seu lado, eu disse. Minha mãe pegou a bolsa e saiu. Eu deveria levá-la até o aeroporto, mas depois daquela discussão, não queria ter mais nenhum contato com ela. Cortei laços ali mesmo. Ela provavelmente chamou um táxi ou pegou um ônibus, mas eu não me importei. E é isso. Decidi continuar sem contato com minha mãe e com o restante da família, como fiz nos últimos 2 anos. Achei que o drama familiar tivesse chegado ao fim, e voltei a focar na minha vida e nos meus esforços para seguir em frente. Durante esse tempo, não mantive contato com minha mãe, mas, alguns meses depois de cortar laços, ela começou a me procurar novamente. Mandava mensagens regularmente perguntando como eu estava, enviava cartões de aniversário e Natal, deixava mensagens de voz e até tentava me ligar. Eu nunca respondia às ligações ou mensagens. Às vezes, apenas agradecia pelas felicitações. Cheguei a pedir 2 vezes para que ela parasse de me procurar, porque não queria uma mãe que não soubesse me apoiar quando mais precisei. Mesmo assim, ela insistiu, como se estivesse seguindo um padrão que não conseguia abandonar. Com o tempo, parei de me incomodar tanto com isso. Segui com minha vida, foquei na faculdade, e agora estou prestes a me formar. A grande novidade é que consegui um emprego incrível. Recebi uma oferta fantástica durante o processo de colocação universitária. Não posso revelar o nome da empresa, mas é uma das Big Four, e estou a caminho de construir um futuro sólido para mim. No entanto, como sempre, minha mãe e John não ficaram de fora e tentaram injetar mais drama na minha vida. Com a minha formatura se aproximando, minha mãe tem me ligado constantemente, pedindo para eu convidá-los para a cerimônia. Pelo que parece, ela e John querem comemorar meu sucesso. Eu fui claro, não, de jeito nenhum. Não vou permitir que eles, que tentaram ativamente sabotar minha educação, venham e finjam que sempre me apoiaram. Eles não têm o direito de participar desse momento depois de fazerem de tudo para me impedir de chegar até aqui. Minha mãe não me deu uma resposta direta, mas continuou me enviando mensagens. Seus textos oscilam entre raiva e tristeza. Às vezes, ela chora, dizendo que eu estou rejeitando, outras vezes, ela se culpa, dizendo que fez o melhor que pôde como mãe. Ela também diz que, ao me ver formado, sente como se o sonho dela também estivesse se realizando e que eu estou negando a ela aquele momento de felicidade. Eu não cedi. Agora, meus exames finais acabaram, os resultados saíram, consegui um emprego e minha formatura está chegando, na sexta-feira. Não contei a minha mãe sobre o emprego que consegui, mas, há uma semana, um amigo postou um stories me parabenizando pela oferta de trabalho, e eu acabei compartilhando stories no meu Instagram. Foi assim que minha mãe e John ficaram sabendo da minha colocação. Desde então, John tem explodido meu telefone com ligações, sem deixar mensagens. Ignorei por um tempo, mas depois decidi enfrentar a situação e atendi. Ele foi direto ao ponto, dizendo, cara, eu não sei que joguinho sua mãe está fazendo, e sinceramente, não me importo. Só sei que você me deve o dinheiro que usou. Gastamos tudo que tínhamos na sua faculdade, e eu precisava desse dinheiro para o meu negócio, mas sua mãe deu tudo para você.
Ele continuou, ouvi dizer que você conseguiu um bom emprego agora, então quero esse dinheiro de volta. Eu ri na cara dele e disse, eu não te devo nada. O único dinheiro aqui é o que meu pai deixou para mim, e ninguém tem qualquer direito sobre isso. John ficou furioso e gritou, então por que sua mãe me disse que tinha esse dinheiro quando estávamos namorando? Pedi para ela investir no meu negócio, mas ela enrolou e depois deu tudo para você. Eu já estava farto de ouvir suas besteiras, então gritei de volta, eu não quero ser arrastado para sua bagunça. Tudo que sei é que não devo nada a ninguém. Esse dinheiro era meu por direito, meu pai guardou para mim, está escrito no testamento. Foi então que ele começou a xingar minha mãe e disse, não sei o que essa mulher está tentando fazer. Ela está te mimando e quer aparecer na sua formatura para te pressionar a me devolver o dinheiro? Mas, olha, minha paciência está acabando. Eu não quero me envolver mais nisso, só quero dinheiro. Essa revelação foi um golpe duro. Descobri que minha mãe estava tentando me manipular emocionalmente. Ela não estava feliz ou orgulhosa do meu sucesso, como fingi estar. Tudo não passava de uma estratégia para me fazer devolver o dinheiro a John. Depois disso, não falei mais nada. Apenas desliguei o telefone. Ele tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Eventualmente, bloqueei o número dele. Também bloqueei minha mãe, mas antes disso, enviei uma mensagem dizendo que John havia revelado suas verdadeiras intenções, e que eu não queria mais nenhum contato com ela. Passei os 2 dias seguintes completamente perturbado e entorpecido. Eu sabia que minha mãe era uma pessoa tímida, que não conseguia enfrentar John e Billy por suas atitudes horríveis, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de ir pelas minhas costas e tentar me manipular por causa de dinheiro. Felizmente, eu não caí nessa. Já se passaram 7 meses desde a minha última conversa com John e a última mensagem que enviei para minha mãe. Desde então, tudo ficou em silêncio. Me formei, mas ninguém da minha família estava lá para me apoiar, apenas meus amigos. Iniciei minha carreira, e financeiramente, estou bem. Estou satisfeito com as escolhas que fiz para mim. Achei que o drama familiar finalmente tinha terminado, até que minha mãe apareceu de surpresa no meu trabalho. Ela não sabia onde eu morava, mas conseguiu descobrir onde eu trabalhava e apareceu de repente. Quando a vi na recepção, não tive outra escolha senão encontrá-la. Assim que me viu, começou a chorar e me abraçou. Eu queria ignorá-la, mas, para evitar qualquer tipo de confronto no escritório, a levei até um café nas proximidades. Ela insistiu para que eu a levasse até minha casa, mas eu recusei. Ela me contou que John havia se divorciado dela porque ela não conseguiu recuperar o dinheiro que ele tanto queria de mim. Agora, sozinha, ela queria reconstruir nosso vínculo. Fiquei surpreso com o momento oportuno dessa tentativa de reaproximação, como se nada de grave tivesse acontecido. A confrontei sobre o que John havia me revelado, e ela simplesmente respondeu, às vezes, as pessoas mentem para salvar um relacionamento. Mas isso não significa que eu fui pelas suas costas. Nunca tive a intenção de dar o dinheiro a John. Foi por isso que guardei, e no fim, entreguei a você, porque era seu. Ainda furioso com suas manipulações, perguntei, se é assim, por que você mentiu para John? Ela, então, disse, depois que seu pai morreu, eu fiquei sozinha. Precisava de um parceiro. Achei que você entenderia isso agora que está mais maduro. Você acha que ele teria se casado comigo se eu não tivesse falado sobre o dinheiro? Acha que ele teria ficado se soubesse que eu não daria nada? Eu fiz o que pude para manter a família unida. Olhei para ela, tentando entender se aquela era realmente a mulher que me deu à luz, que me criou, e que eu costumava amar tanto. Então eu disse, você não fez isso pela família. Não havia mais família. Nossa família acabou no dia em que você trouxe aquele homem para nossas vidas. Fez tudo isso porque estava com medo de ficar sozinha. Ela começou a chorar, admitindo que casar com John foi a pior decisão da sua vida, e agora que eles estavam divorciados, pediu que eu desse a ela uma segunda chance. Eu a lembrei de todas as vezes em que ela escolheu John em vez de mim. Ela não me traiu apenas uma vez, fez isso repetidas vezes, demonstrando que não tinha por mim o amor que uma mãe deveria ter pelo filho, o amor de quem apoia em todos os momentos da vida. E quando eu mais precisei dela, ela escolheu ficar ao lado do homem que tentou destruir o meu futuro. Eu disse a ela que, para mim, estava tudo acabado e que eu não confiava mais nela. Ela fez a escolha dela anos atrás, e agora terá que viver com isso.
Eu não sou responsável pela solidão dela ou pelas suas más decisões. Tenho minha própria vida para viver e, finalmente, estou em paz. Ela me disse que veio até mim com muita esperança e que agora estava com o coração partido. Eu me levantei e disse, você colhe o que planta? Voltei para o meu escritório e dei instruções à recepção para que não fornecessem o endereço ou qualquer detalhe para quem viesse me procurar. Embora eu tenha cortado os laços com minha mãe, a vida me trouxe algo muito melhor. Na faculdade, conheci a mulher que mudou minha vida. Estamos prestes a nos casar, e a data do casamento já está marcada. Durante todo esse tempo, a família dela sempre me apoiou, desde os desafios na faculdade até os momentos mais difíceis da minha vida. Eles se tornaram a minha verdadeira família, me acolhendo como um filho desde o início. Já compramos nossa casa e estamos mobiliando cada canto com muito carinho, preparando o que será o nosso lar. Agora, meu maior desejo é construir uma família de verdade, baseada em amor, respeito e apoio incondicional. Quero dar aos meus futuros filhos o que eu nunca tive, o suporte e a presença constante de quem os ama. Finalmente, sinto que encontrei a paz que tanto busquei, cercado pelas pessoas que realmente se importam comigo. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Não sei se todos vocês concordam com a minha decisão de ter cortado minha mãe da minha vida, ou se acham que eu deveria ter dado uma chance para ela. Mas, sinceramente, não pretendo voltar atrás na minha escolha. Foi uma decisão difícil, mas necessária para que eu pudesse seguir em frente e construir a vida que sempre quis. Chegamos ao final desta história. O que vocês acharam da decisão do protagonista? Vocês acham que ele fez o certo ao cortar a mãe de sua vida ou ele deveria ter dado mais uma chance a ela? Deixem suas opiniões nos comentários. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino de notificações para não perder as próximas histórias. Um grande abraço e até a próxima!